Aqui estão os materiais que precisaremos: um ímã de neodímio, fio de cobre esmaltado número 32 e 2 LEDs. Passo a passo. Primeiro iremos enrolar o fio de cobre até formarmos como se fosse uma bobina. Podemos usar um carretel para o auxílio, mas eu recomendo que utilizem a própria mão para ajudar a enrolar, já que teremos que tirar o fio do carretel, porque o carretel vai influenciar diretamente no resultado obtido. Lembre-se de deixar os terminais dos fios expostos e sem o esmalte, para que podemos soldar os LEDs. Temos que também lembrar que é importante soldar os LEDs de formas opostas, ou seja, um LED tem que estar com a perninha maior para a esquerda e a menor para a direita, e o outro com a perninha menor para a esquerda e a maior para a direita. E o porquê disso? Os LEDs são um diodo, ou seja, a corrente só passa de um lado. Então, temos que colocar eles de formas opostas para que nosso experimento ocorra. Ou seja, quando a corrente passar da esquerda para a direita, um dos LEDs irá acender, e quando passar da direita para a esquerda, o outro LED irá acender. Vocês podem também usar cola para ajudar a deixar o LED mais fixo, já que o ímã pode o atrair. Depois de soldados os LEDs, a nossa estrutura para o experimento estará pronta. Também podemos usar fita durex em volta da bobina para prender e impedir que algum fio saia para fora. Podemos ver que no nosso trabalho a gente usa uma plaquinha de plástico. A gente usou essa plaquinha por causa de dar suporte ao nosso ímã, já que ele é muito grande e não consegue passar pela argola. Resultado do experimento. Podemos ver que ao passar o ímã em seu polo positivo pela placa de plástico, o LED azul vai acender. Já se invertermos o polo de nosso ímã, quem passará a acender é o LED vermelho. Se começarmos a passar o ímã indo e voltando várias vezes rapidamente, notamos que os LEDs irão se acender de forma alternada. Podemos também passar o ímã entre a argola. Se colocarmos ele, o vermelho acenderá, e se invertermos o polo, quem se acenderá será o azul. Podemos notar o mesmo acontecendo de novo. Se colocarmos e retirarmos rapidamente eles, irão se alternar. Agora, eu e João vamos explicar os fenômenos e o que ocorre em nosso experimento. Agora eu vou explicar aqui um pouco para vocês o fenômeno da indução eletromagnética. Então vamos lá. A indução eletromagnética é o fenômeno em que uma variação do campo magnético ao redor de um condutor com um fio gera uma corrente elétrica nesse condutor. Esse fenômeno foi descoberto por Michael Faraday, que percebeu que quando um ímã se aproxima ou se afasta de uma espira de fio, surge uma corrente elétrica momentânea. Mas se o ímã ficar parado, nada acontece, porque o campo magnético não está mudando. Em outras palavras, o que faz a corrente surgir é a mudança no campo magnético. O movimento do ímã faz os elétrons dentro do fio se mexerem, e isso gera uma corrente elétrica. Esse é o mesmo princípio que faz funcionar geradores, transformadores e até carregadores sem fios. Agora entra a parte principal, a lei de Lenz. Ela diz que a corrente gerada por essa variação do campo magnético vai sempre se opor à causa que a criou. Ou seja, o sistema reage, a natureza tenta resistir à mudança. Então, se o campo magnético aumenta, a corrente induzida cria um campo contrário para tentar diminuir. E se o campo diminui, ela cria um campo no mesmo sentido para tentar aumentar de novo. É tipo um efeito de rebote magnético. No experimento, a gente usa um tubo ou um fio de cobre, porque o cobre é um ótimo condutor. Ele permite que os elétrons se movimentem facilmente quando surge o campo magnético. Se fosse outro material, tipo alumínio ou ferro, o efeito seria mais fraco, ou nem apareceria direito. O cobre é usado justamente porque ele não atrapalha o campo magnético, mas deixa as correntes induzidas rolarem suave dentro dele.
A lei de Lenz não serve só para experimentinho de física, ela está presente em várias tecnologias do nosso dia a dia. Ela é usada, por exemplo, nos freios magnéticos de trem, nos geradores de energia e nos carregadores sem fio. Tudo isso funciona com o mesmo princípio. Um campo magnético em movimento induz uma corrente elétrica, e essa corrente reage criando outro campo. Então, resumindo, a indução eletromagnética explica como surge a corrente elétrica quando o campo magnético muda. E além de Lenz, mostra que essa corrente sempre se opõe à variação que gerou. E é isso. Esse foi nosso experimento sobre a lei de Lenz. Muito obrigado pela atenção.